Olá, pessoal. Então, nossa aula 2, a gente vai começar a abordar a respeito, né, de sistemas de informações, e a gente vai evoluindo. Esse material, eu vou deixar ele disponível também para vocês, para que daí vocês possam ter acesso para poder visualizar também posteriormente. Então, aqui a gente vai desde um inicial ali, né? Então, assim, o que é um sistema, né? O sistema, ele pode ser definido como um complexo de elementos em interação. Então, você tem a interação entre eles, né? Para Oliveira, né? Diz assim, sistema é um conjunto de partes integrantes, na verdade diz assim, perdão, um conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. A lógica é o quê, né? Você tem uma interação e uma das coisas, ela depende da outra, né, de interdependente, tipo uma correia de bicicleta, né? Então você tem aqueles elos de ligação, ou uma corrente, né? Você tem os elos de ligação, então quando você puxa um, né, ele vai acabar puxando o outro, essa ideia, né, de interagir um com o outro, ou puxa para um lado ou puxa para o outro, e um depende do outro, e que eles, num conjunto, aqueles vários elos, né, com um objetivo comum, né, e para uma determinada função. Aqui o nosso foco é os sistemas de informações contábeis. A gente vai entendendo a ideia da lógica. Então, assim, se a gente pegasse anos atrás, eu me recordo, né, que a gente tinha um sistema que ele era destinado a toda a questão da emissão da nota fiscal, né? Estou falando assim, anos 90 e pouco, né? A gente já tinha nota fiscal que daí saía da impressora, ele fazia, né, todo da emissão de nota, né? Ele tinha era do sistema de hotel, né? Então, o hotel você tinha assim, as diárias, você tinha um romaneio da lavanderia, esse romaneio da lavanderia ele era lançado, né? Para daí entrava no sistema, eu tinha do restaurante e eu tinha o serviço de frigobar. Então eu tinha o frigobar que lançava. Além disso, né, o hotel ele tinha salas de reuniões, então tinha mais a receita das salas de reuniões, tinha mais uma receita que era com ligação telefônica, com o telefone, então ele, né, tinha a central, ali a central ela dizia quanto tempo cada um, e isso já ia tudo para o sistema, tá? Então esse sistema, ele fazia toda a parte do faturamento, final dos anos 90, eu tinha até antes, né, mas enfim, né? Funcionava naquela telinha verde ainda, tá? Aí depois tinha os mais avançados, que daí você já conseguia ver os quartos, quais que estavam vazios e quais estavam disponíveis, né? Que antes você tinha onde colocava a chave, né? Onde colocava a chave pela posição, você sabia se o quarto estava limpo, sujo e, né? E se ele já estava, digamos, ocupado, tá? E é claro, você tinha todo um sistema de controle de reservas. Fazendo um bate-papo para a gente, né, trocar uma ideia. O que acontecia? Esse era o sistema que tinha no hotel. Só que o sistema ele não tinha nada relacionado à emissão, ou digamos, as notas fiscais de compras, né? O hotel, que nem a gente falou, ele tinha todo o restaurante, né? Questão de bebidas, comidas e tudo mais, assim como a questão dos produtos, enfim. O hotel ele é lucro real, né? Pelo tamanho e tudo mais, lucro real. Era uma sociedade anônima, né? Era porque já não existe mais, né? Já o mundo mudou, né? O que é interessante é o seguinte: ele, apesar de ter várias interações, tinha várias coisas que ainda não existiam. Então, por exemplo, o faturamento, algumas coisas do faturamento não estavam naquele sistema, então tinha um outro programa, né? Outras coisas, por exemplo, essa questão das notas fiscais não era nem internamente que era feito. Existia um controle dentro do hotel, mas quem fazia tudo era a contabilidade. A contabilidade lançava as notas que tinha que lançar, tá? Para fazer todos os demonstrativos. Isso foi a realidade de muitos negócios e muitas empresas. Esse sistema ele foi desenvolvido especificamente, né, para aquele hotel, e quem desenvolveu, cara, era de sistemas, ele desenvolveu e comercializou para outros hotéis
também, né? A gente está falando em Blumenau, a gente está falando isso, só que o que acontece? Hoje em dia, você vai dizer assim, não, professor, tem um grande sistema, ou você vai falar assim, professor, a gente está falando, por exemplo, Blumenau tem a Sênior, né? Tem, acho que a Benia Sistemas, né? WK Sistemas, se a gente estiver falando de Joinville, né? Aí tem a TOTUS, né? Que a TOTUS foi comprada, mas enfim, né? Aí você tem uma quantidade grande de sistemas. Só que, anteriormente, também já existia várias, né? Mas você tinha muito a questão da compra de alguns softwares. Só que ele te deixava uma lacuna, ele te resolvia um problema, que era a questão da emissão de nota e tudo mais, só que você tinha que ter outros sistemas. A gente está conversando isso porque, em muitos casos, os sistemas não se conversavam, eles não se entendiam entre si. Então, assim, não me sinto tão velho, não me sinto tão velho. Eu sou de... Enfim, né, eu não tenho problema, né? Eu sou de 79 e desde pequeno eu fui acompanhando, assim, né? Desde aquela época de não ter computador em casa, né? Mas ter computador na empresa da família. Aí eu pegava naquela telinha verde, aí tinha aqueles joguinhos tipo Pac-Man, e daí você via o computador, assim, tinha primeiro contato, aquele disquete gigante, né? Eu não cheguei a ter que trabalhar com disquete gigante, né? Mas aquele disquete menor, aquele sim, tá? Na minha época de faculdade, era aquele disquete menor, você salvava os trabalhos e tudo mais, né? Era bem... O Claudinho escreveu alguma coisa. Flop disk, isso mesmo. Então, assim, né? Foi algumas coisas que a gente foi, né, vivenciando. E os sistemas não se comunicavam, e se falava muito sobre interação. E tinha, claro, tinha as grandes, porque assim, ó, tem as grandes, mas às vezes porque o valor também não permitia que os pequenos fizessem. Ó, tipo, o cara olhava e falava assim, cara, não tem como fazer isso, né? E hoje em dia, a gente está vivenciando algumas coisas que às vezes alguns falam assim, cara, como é que conta azul pode ser tão barato? Como é que aquele estúdio fiscal consegue, cara, não sei se ele não está cometendo né, tipo, alguma infração ética, mas se o cara disser assim, não, o cara está se pagando, tá beleza, né? Não tô fazendo aviltamento de honorários e tudo mais. O que o Pacheco escreveu, que é o Jean? Quero só ocultar, depois veio, ó, disquete, se eu contar, 3.2, é bem isso, né? Então, assim, da questão dos disquetes, né? Nem vou entregar, vou parar com esse negócio de me entregar aqui. Eu aprendi, né, que tinha os dois botões, né? Ninguém precisa se entregar, tá? Mas eu tinha o Telex. O Telex era assim, você ligava um botão, aí você podia usar como se fosse uma máquina de escrever, né? E você tinha a folhinha, né? Que ela era carbonada ou não carbonada. E você tinha a possibilidade de pegar, e você, não sei se um era branco e o outro era o verde, sei lá. E daí você podia entrar com uma comunicação e saía o Telex do outro lado. Então, assim, era uma coisa super legal, você digitava lá para não sei o quê, daí o outro Telex recebia, podia estar lá, ele recebia a mensagem, né? E você, se você quisesse gravar alguma coisa, como é que funcionava? Isso tem a ver com o nosso conteúdo, tá? Quando se a gente chegar depois num outro ponto de evolução, até a gente pode falar, que é aquele cartão perfurado. Muitas máquinas tinham cartão perfurado e tudo mais. Então eu podia pegar o Telex, como se fosse já o computador, e o que eu dava de comando aqui no teclado, ele ia salvando num pedacinho de papel fininho e marcando a função. Depois que eu fazia aquilo, eu rasgava, botava para ele ler e botava ele para rodar. Ele repetia tudo que eu tinha digitado. Então, se eu quisesse fazer uma carta comercial que eu ia fazer, eu quisesse passar, eu podia salvar ela, ia sair num papelzinho, e depois eu botava ele para funcionar. O professor era pequeno, o que o professor fazia? Eu fazia uma árvore de Natal com aquele X, eu achava super legal, tá? Que bobagem, né? Mas enfim, né? Hoje em dia, boa parte das coisas que a gente fazia, vocês vão dizer assim, meu Deus, cara, isso aí hoje em dia, uma criança, o que antes que o professor fazia a árvorezinha de Natal, hoje em dia a criança está desenvolvendo um aplicativo. E dá para fazer, né? Beleza. Então a gente viu a ideia de sistemas, né? E a inter-relação entre todos eles, né? Vou aproveitar. Deixa eu ver se é o próximo slide, quero ver daqui já. Aqui tem todo um sistema já tipo bem legal que você consegue, né, ver indicadores já com gráficos. Ó,
O conceito de sistemas decorre da teoria geral dos sistemas, tá? Então, era justamente esse slide que eu queria ver, que depois posso comentar com vocês. Então, lá na teoria geral de Bertrand Lanfe, né? Que é Ludwig von Bertrand Lanfe, né? Diz assim, ó, seu objetivo é a formulação de princípios válidos para os sistemas em geral, qualquer que seja a natureza dos elementos que compõem e as relações ou forças existentes entre eles. A teoria geral de sistemas é uma ciência geral da totalidade, que até agora era considerado um conceito vago, nebuloso ou semi-metafísico. Senhores, eu não vou, né? Quem está tendo esse primeiro semestre comigo, eu não vou pedir para vocês me darem, né, ou para me fornecerem em prova qual que é o conceito de sistema segundo, né, Bertrand Lanfe. Não vai ser isso, tá? Não, mas aqui é importante para a gente ter a questão do conceito, entender a lógica. Quando o autor aqui ele foi falar, ele falou assim, ó, a ideia de um depender do outro, né? Então, assim, ó, se a gente pensasse num carro, por exemplo, né? Um carro, ele tem diversos sistemas, né? Um dos sistemas do carro é a questão assim, ó, a lógica do carro, né? O cara tem lá o motor, ele tem lá a embreagem, acelerador, ou um carro automático, ele tem a aceleração, né? Então ele acelera, aí o motor começa, né? Ele sai de uma posição, né, estática, parado, começa a andar. Beleza, então isso ali para acelerar, ok. Só que se não tiver, né, um outro sistema para direção, para conseguir virar o carro, não vai dar muito certo. Da mesma forma, tem um outro sistema que é para frenagem do carro, para o carro parar. E como tem todo aquele sistema de combustão, onde a gasolina vai ser queimada, né, que você sai o gás ali, aquilo acaba esquentando muito a temperatura. Então tem um sistema chamado sistema de arrefecimento, ou seja, para esfriar o carro. A ideia é que, para um carro funcionar, você tem uma série de sistemas ou subsistemas para o sistema geral funcionar, que é a mesma lógica lá da Bertrand Lanfe, digamos, para a questão do corpo humano. Então você tem, né, o sistema circulatório, respiratório, né? Enfim, né? Aquilo que a gente aprendeu, a gente tinha comentado um pouquinho antes sobre, né, alguns conteúdos, não é o nosso foco entrar na questão do corpo humano, mas só para a lógica que é assim, o resultado de um influencia no resultado do outro. Então, assim, a pessoa trabalha lá no departamento pessoal. Aí ele fala assim, dane-se o fiscal. Não, cara, não. Por quê? Porque vai ter informações de lá que são importantes para ti. Aqui, na nossa disciplina, acredito assim, ó, que a gente não vai chegar a isso, né? Mas a lógica seria assim, ó, que o contador, ele tem essa noção de sistemas de informação para que, ao ser indagado pelo pessoa de sistemas de informação, em conjunto com outros profissionais, ou inclusive outros contadores de outras áreas, eles digam para o profissional, olha, eu preciso destas informações, estas informações são pertinentes, e daí ele vai verificar assim, ó, isso aqui tudo eu preciso que seja coletado os dados para que daí eu consiga processar e apresentar na forma de relatório. Aí você vai identificar, por exemplo, quem vai coletar essa informação. Então não precisa a contabilidade fazer a entrada, porque essa entrada da informação, ela vai acontecer lá no, sei lá, quando a mercadoria chega na empresa. Se a gente estiver pensando numa questão de uma indústria. A evolução e a tecnologia veio. Então, assim, ó, hoje em dia, talvez, né, ninguém vai digitar. Hoje em dia, a própria mercadoria, código de barras, vem, entrada, estoque, onde é que está, é muito mais dinâmico, né? Agora, é claro, eu posso estar conversando com vocês e vocês podem chegar num ponto que vocês digam assim, olha, até aqui meu passo ou meu financeiro vai. A partir daqui eu não consigo chegar. Ou não nesse momento, porque o negócio está começando, né? Então,
vocês vão ter o conhecimento para dizer, ó, isso aqui eu vou fazer assim, isso aqui eu vou fazer no sistema, isso aqui eu faço no outro momento, ou dependendo, a gente vai, né, trabalhar, talvez apresentar, né, alguns sistemas que precisam dizer, cara, então isso aqui realmente é interessante. Eu sou muito franco, então vou dizer para vocês o seguinte, já passei por uma determinada situação, né, não era em Itapema, tá, Jean? Ah, já passei por uma situação onde o professor falou assim, ó, que era um acadêmico, estava se graduando, e daí o professor não era da área de gestão, mas daí Cargas d'Água ele ficou como orientador da pessoa. E daí o que aconteceu? Também não vou entregar qual que é o segmento, tá? Mas daí ele falou assim, ó, que a gestão era uma gestão errada. A gestão ele tinha que fazer diferente, porque assim, ó, como carga d'água que não está tudo automatizado? Como cargas d'água não está tudo automatizado? Deveria estar tudo automatizado para funcionar. Aí ele falou, não, mas como é que é? Ele falou, não, é um negócio assim mais de bairro, né? É um negócio de bairro. Aí ele falou, não, você tem que convencer o seu pai a desenvolver tecnologicamente, né? Para ter tudo informatizado, para saber online como é que está o estoque, coisa e tal. Pessoal, o que acontece, né, Jean? Assim, ó, acontece ou não acontece, Jean? O rapaz nunca conseguiu implantar. Por que o rapaz nunca conseguiu implantar? Porque o pai dele, quando eu vi a apresentação do TCC, para mim aquilo ficou muito nítido. O que acontece? Às vezes o cara faz do jeitinho dele, então ele compra sem nota, vende sem nota. Às vezes, se ele for verificar o estoque, nada fecha, né? Nada fecha porque vendeu, não emitiu nota e coisa e tal. Existe isso, professor? Ele, na verdade, não deveria estar tudo funcionando. É claro que sim, o Estado quer que tudo funcione, né? Mas assim, ó, a gente sabe que, por exemplo, o Jean, não escuta, Jean, não escuta. Teve um conhecido meu que ele falou assim, Rafael, se eu pagar imposto de tudo, eu quebro, cara. Eu quebro. E se eu não quebrar, e se eu não, esse tipo assim, ó, porque o que acontece? O meu concorrente trabalha tudo sem nota. Então, assim, ó, cara, eu pago, meu funcionário eu pago direitinho, o salário tá todo ali, o cara recebe a contribuição, né? Mas assim, eu dou uma esquecida, né? Não existe isso, tá, pessoal? Não existe, tá? O Jean tá aí, o Jean é fiscal, né? Não existe. Assim, não existe o cara dar uma esquecida. Mas que acontece, acontece. Eu acredito que eu tenha comentado em off para vocês um caso de um advogado que ele quis falar muito a respeito sobre compliance e sobre os minoritários. Até que o empresário falou para ele assim, cara, me desculpa, mas esse discurso não é para mim, cara. E essa tua conversa na época, tá? Não é a realidade agora, mas na época ele queria atingir tipo um empresário nível médio. O empresário nível médio falou assim, cara, eu toco a minha empresa como quiser, aquele meu sócio minoritário, cara, não quero saber, isso é a preocupação dele, né? Então assim, ó, algumas coisas assim, é claro, é tudo uma evolução, né? Por exemplo, eu nem sei se hoje em dia o cara consegue ou se ele poderia trabalhar dessa forma, né? Jean, diz alguma coisa, Jean. Na verdade, me lembrei que semana passada eu comprei no mercadinho aqui da nossa região, que é tudo fora também, né? Mas, enfim, poderia ou não poderia? Claro que não, né, Jean? Tudo com cupom fiscal eletrônico, sai na hora, né? Aí, ó, os sistemas são interligados. O que acontece é que às vezes a pessoa, acho que na aula passada a pessoa comentou, alguém comentou sobre sistemas. Ah, o, o cara vende sem nota, só que o cara está comprando com nota, né? Então, a gente está falando aí, digamos, da questão do ICMS, né, estadual, né? Então, assim, ó, tem a entrada, o fiscal ele vai passar lá e vai dizer assim, olha, eu quero saber onde é que fica o galpão aqui de 10 mil metros quadrados, porque o que o senhor tem aqui de estoque não é coisa de louco, né? Aí, às vezes, o cara talvez faz, tipo, que eles falam assim, conhecido, né, como aliás, o professor não deve falar sobre isso, né, Jean? Porque senão o professor está falando dos negócios. É que nem aqueles vídeos que a gente vê de filme do Netflix que o cara ensina o cara a ser bandido. Eles fizeram aquele de papel lá, papel, não sei o que, papel. Depois fizeram aquilo aqui em Santa Catarina, eles começaram a fazer uns assaltos, até a roupinha igual do Casa de Papel estavam fazendo, né? Mas o que o pessoal faz é emitir meia nota, né? Então, isso eu não sei. Não, isso eu não faria, né? Porque daí eu coloco o cara numa enrascada e depois o cara.
Fiquei curioso, Claudinei, depois eu vou perguntar quem que é a pessoa em off, depois que a gente parar de gravar. O que é sistema? Né? Então, o sistema, né, tem aquela ideia da entrada, processamento e saída. Né? Então, caracterização e funcionamento básico de um sistema segundo Padovese, né, de informações contábeis. Então, ali, ó, para a consecução, né, materialização, caracterização, operacionalização dos sistemas de informações, devemos ainda usar os conceitos de, né, a ideia de recursos humanos, isso aqui é do próprio Padovese também, tá? Recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos financeiros. Pessoal, o pessoal brincou no chat ali e falou que tem um professor que está ensinando a sonegar. Então, assim, ó, essa parte eu não posso fazer, né, Jean? Mas, assim, ó, já me coloco à disposição como advogado quando a casa caiu, né? O Jean vai lá, autua, porque ele tem o dever legal de autuar, né? E eu já me coloco à disposição como advogado, tá? Se não tiver outro advogado constituído, também não quero problema com a OAB. Ó, recursos humanos, né? Profissionais que constroem, atuam e utilizam os sistemas de informações. Aqui é o seguinte, não sei se vocês já passaram por isso, mas como eu tive aquilo de empresa familiar, né? Eu me lembro, assim, tipo, do sistema, porque o sistema vai evoluindo. É que nem a nossa conversa do celular, né? Do celular, a pessoa também acabar necessitando, né? Os sistemas são cada vez melhores, só que cada vez eles ocupam mais espaço. Então, aquele Samsung inicial lá que eu tive, hoje em dia ele não consegue rodar, ele começa a se travar todo, né? Quando a gente fala de sistemas, e quando você está pensando em implantar, aprimorar, melhorar, vai envolver, né? Quem são as pessoas envolvidas? As pessoas vão necessitar de treinamento, né, para dominar. Senão elas vão chegar e vão dizer assim: o sistema é ruim. Claro, o sistema, se a pessoa não souber operar ele, não vai utilizar ele direito. Da mesma forma, a questão dos recursos materiais, ou seja, equipamentos, instalações, né? Então, assim, não adianta eu ter o sistema, né, do software, eu preciso ter um hardware que rode esse software, né? O que eu posso me recordar agora recente é assim, ó, tipo, escritório internet top, a minha limitação é o computador que eu utilizo. O computador que eu utilizo ele é muito bom, só que a parte do hardware dele não é tão boa quanto a internet. Então, a internet é um foguete. O desktop que eu uso, ele é muito, cara, ele é muito bom. Mas assim, ó, a limitação é o hardware que vai fazer com que tipo, ele vai chegar até um ponto. Mais do que isso, o hardware não vai. É que nem assim, ó, você tem um desktop top das galáxias, e eu não sei se vocês já tiveram aquela anteninha que você quer usar para tipo Wi-Fi para desktop, né? E daí aquela anteninha diz, ó, a velocidade máxima de download e de upload é tanto. Então, assim, a tua internet é rápida, o teu desktop é bom, aí tu bota um equipamento ali que ele vai ter um limitador, né? Quem vai trazer o software e tudo mais, né, vai dizendo assim, ó, qual que é o recurso material que você vai ter que utilizar. Exemplo, né? Hoje em dia, com a questão da pandemia, a pessoa vai, eu quero lecionar uma disciplina. Aí tem um cunhado, né, que ele fez recentemente concurso, né? Aí dizia lá no edital, olha, você precisa ter um computador no mínimo com tais características, senão você não vai conseguir participar da banca virtual. Teu computador não vai ser hábil o suficiente. Então, assim, já lá no edital está dizendo assim, cara, esteja ciente que é isso, não venha depois questionar, tá? Recursos tecnológicos, atividades que dinamizam o processo sistêmico podem ser vistos como a principal característica de diferenciação entre recursos humanos e recursos materiais, já que a tecnologia é um dos referenciais para distinguirmos a natureza da qualidade, tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais integrantes de um sistema, né? Então, vão surgindo outros recursos ali, você consegue fazer. E, obviamente, né, aqui a gente tem também a questão dos recursos financeiros, né? Então, assim, ó, beleza, né, que tem um computador tal, a gente vai ver até, vou mostrar num outro momento, eu acho que não na aula que vem, na nossa aula 4,
que daí eu vou tratar a respeito do futuro da contabilidade e vou trazer, tipo assim, o contador do futuro, e tem um vídeo que vai falar um pouco a respeito, tipo assim, da questão da tecnologia e do computador e a velocidade que ele consegue fazer alguns processamentos. O computador, se ele tiver, né, bem alimentado com todas as informações, ele vai conseguir, ou já consegue, solucionar muito mais rápido determinados problemas do que nós, né? Então, assim, ó, se ele tiver todo parametrizado com as informações e tudo mais, a tomada de decisão, as combinações que ele vai conseguir fazer, ou que ele faz, vão ser assim, já são, né? Já são muito superiores. O que é dito, né, para cada um de nós é o seguinte, que a gente vai sair de algo muito do que hoje em dia a gente tem muito como operacional para ir cada vez mais para algo como um consultivo. Então, o advogado do futuro não é advogado de fazer petição e tudo mais. A petição o sistema faz. Só que ele vai ter que entender o caso, algumas coisas, né? O professor tem um robozinho lá que ele já entende o caso e faz. Né? Então, assim, ó, a mesma coisa em relação à questão da contabilidade. A contabilidade vai exigir cada vez mais profissionais experientes para dizer assim, olha, aqui a gente consegue fazer um planejamento tributário, que dá uma boa grana, né? Todo planejamento tributário e tudo mais, e a gente consegue ajustar, fazer algumas, né? Lembrando que o planejamento acontece antes do fato gerador, não adianta o cara ter feito uma mancada lá, ou fez alguma coisa, e o cara dizer, não, agora eu quero voltar, daí já, né, aí já é um caso de, que é chamado, né, questão de fraudes, né, evasão e não elisão, né, que teria na fase do planejamento. Beleza? Então tá. O que acaba pesando muitas vezes é assim, ó, quanto eu tenho para investir. Então, dependendo da situação, o cara diz, olha, eu sei que existe aquele top, mas eu não consigo chegar lá. Então, vamos fazer dessa forma. E daí você faz, né, com base em todo o planejamento, qual que é o investimento que pode, faz uma escadinha, que não sei se fazer. A cada determinado período ele vai evoluindo, né? Então, cada vez eu me lembro do cara que arruma o meu computador, que cada 6 meses eu levava o CPU, mas até hoje não foi, porque cada vez era uma coisa e ele não. Daí ele falava assim: agora vai, Rafael, agora vai, né? Aí eu desisti dele, né? Mas assim, é verdade. Isso você consegue fazer muito com desktop. Desktop é bom que você consegue, né, ir aprimorando, trocando ali e fazendo ficar bem legal, né? Pensando na questão da máquina. Por que também, né? Porque o software, que eu falei para vocês, você muitas vezes não precisa comprar e você consegue utilizar ele com uma mensalidade. Essas premissas permitem-nos alcançar uma das formas mais comuns atualmente de definição de sistemas de informações. Os sistemas de informações, então, eles compreendem, né, um conjunto de recursos humanos, né, materiais, tecnológicos e financeiros agregados, segundo uma sequência lógica, para o processamento dos dados e a correspondente tradução das informações. Aí a gente vai fazer a distinção entre o que vem a ser o ciclo de processamento e o ciclo de vida dos sistemas, tá? Então vamos ver a diferença ali, né? A distinção entre os dois. O ciclo de processamento, o que ele é? Pode ser caracterizado pelo tempo decorrido entre a apresentação do documento inicial, ou seja, toda aquela proposta inicial, com os dados a serem processados pelos sistemas de informações e a geração do relatório final com as informações desejadas. Cara, eu já passei por assim, ó, quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria chamada Gesplan, né? Aí em Joinville. Aí da Gesplan eu conheci a Braskem, fui na Marco Polo. Na época, então, você tinha. O que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que demonstrar que o sistema ele era muito bom para tomada de decisão. Então, por exemplo, no meu notebook, a gente tinha todo o sistema, a gente conseguiu pegar as informações e a gente fazer uma demonstração de quanto tempo que ele ia levar, né? Na época, né, aquilo levava um bom tempo, ele tinha que levava, processava. Agora, quando se fala assim de quântico e tudo mais,
é uma questão assim, ó, que aquilo que levava um bom tempo de processamento, que ele tentava processar para te dar, gerar informação para a tomada de decisão, ou seja, desde, digamos, aquela parte inicial, até ele processar para te dar a tomada de decisão, levava um bom tempo. Objetivo qual que é, já que a gente está falando de sistemas, é cada vez mais reduzir esse tempo, né? Por quê? Porque a informação ela tem que ser precisa e ela tem que ser correta, ela tem que ser no tempo certo, né? Não adianta dizer assim, preciso de uma informação para tomada de decisão. Só um momentinho, eu vou botar aqui para processar, daqui a 2 semanas a gente consegue ter essa informação. Não, né? Exagerei muito, né? Mas beleza, mas entenderam? Então, assim, a informação ela tem que estar disponível para tomada de decisão, né? Segues aí é fã de mercado de capitais, o Claudinei também, então eles sabem o quanto, né, é importante, né, a informação ela ser imediata, né? Não adianta o cara tomar uma decisão com base a 1 hora atrás, viu? Sistemas de informações de ciclo de processamento diário. Eu tenho ali, ó, transações contábeis, processamento, resultado, lá o livro diário. Lembra que a gente viu aquela questão da entrada, processamento e saída? Então, né, isso também aqui, ó, isso é do GIL, sistemas de informações contábeis, tá? Então, ó, movimento a débito e a crédito das várias operações empresariais. Aí o processamento, classificação cronológica, verificação da validade dos campos, componentes, registro de transações, livro diário, relação cronológica. Já sai lá, né? Aqui, ó, sistemas de informações e ciclo de processamento mensal. Saldo anterior, a movimentação, processamento. Aí depois, saldo atual, extrato mensal, relatórios de sessão, estatísticas e transações. Então, falamos sobre o ciclo de processamento, quanto tempo leva esse processamento, e agora o ciclo de vida. Quando a gente está falando de ciclo de vida, não sei se falamos alguma coisa aqui. Quando a gente fala do ciclo de vida, aí o que vem a ser o ciclo de vida do sistema? Implica na caracterização de que os sistemas, né, implica no entender, né, que um sistema ele nasce, eles permanecem, né, válidos, atuais por um determinado momento, e daí eles vêm, né, não literalmente, mas tipo, não vai servir mais. Então eles morrem por um processo de transformação, vai mudando, ou de uma substituição sistêmica, em virtude da obsolescência dos recursos usados ou da mudança nos objetivos a serem atendidos por esse sistema. O material, ou melhor, o livro do Padovese, ele vai dizer assim, ó, na hora de você desenvolver o sistema, você tem que entender, né, qual que é a razão da empresa, onde é que a empresa quer chegar, para daí você desenvolver, né, até que você vai chegar no nível operacional e entender que informações você vai precisar. Aqui a gente está falando de sistemas que a ideia é depois, né, do controle do auditor, dele ter também essa informação ali, né, para a controladoria ou para uma auditoria interna, tá? Ou para o gestor, para tomada de decisão. O ciclo de vida, então, está relacionado a o sistema ser válido por um determinado momento, depois, ou ele vai se transformando, ou pode ser que, por exemplo, a empresa tinha diversos sistemas que ela utilizava, e daí ela decide por comprar um ERP da TOTUS. E daí ele é super completo, todos aqueles vários sistemas que eles tinham, né, eles vão vão entrar em desuso, a única coisa que vai ser feita é o quê? Vão importar para o sistema novo os dados, mas o sistema vai morrer. É um exemplo, né? Comprou um outro sistema, vai morrer aquele. Ou pode ser, né, que sim, a ideia é, né, vai ficar válido por um determinado momento, depois chega um patamar que pode ser uma mudança tecnológica, pode ser até uma mudança, por exemplo, assim, ó, na questão da legislação, né, a gente, digamos, falou da reforma tributária, aí alterou, aí a pessoa que desenvolveu o sistema não está mais, né, o cara não está mais trabalhando, era um sistema fechado, que nem a gente viu, o cara não consegue alterar, está ali, comprou dessa forma, então o cara é obrigado a comprar um outro agora, que vai trazer, né, de forma atualizada. Sistemas, na questão da classificação,
sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas fechados, eles não interagem com o ambiente externo, enquanto sistemas abertos, né, existe uma interação. Então, assim, ó, a gente está vendo a questão da classificação, mas o que a gente vai ver, beleza, a classificação, as funções, a gente vai aprender, mas a gente sabe no nosso dia a dia que hoje em dia todos eles estão interligados, né? E que os dados são algo extremamente importante, né? E que a gente viu dos sistemas, a inter-relação, né, entre os sistemas são fundamentais ali para tudo. Então, atualmente, o que acontece? Digamos, o meu sistema ali de estoque está ligado com o fornecedor. À medida que o meu estoque começa a chegar no nível crítico dentro da indústria, né, o meu fornecedor já tem um alerta. A ideia qual que é? É que eu tenho um bom relacionamento com o meu fornecedor, a tal ponto que, a partir do momento que começa a chegar no nível crítico, já sou um disparo lá para ele para dizer, ó, eu preciso repor, né, ou preciso encaminhar, então, mais produtos, porque leva um determinado tempo de transporte, a questão logística e tudo mais, para que você também não fique sem o produto na fábrica. Eu já vivi de tudo, tá? Eu já vivi de não ter sistemas, né? Então, a gente tinha um controle do que a gente tinha de produto químico na tinturaria industrial, né? E daí a gente trabalhava com toda a programação da produção. E a gente não tinha estoques grandes de alguns produtos químicos. Por quê? Porque alguns corantes, por exemplo, não eram tão comuns. Aí chegava, assim, um negócio, tipo assim, as loucuras que a gente tinha, né? Era a questão, né, do cliente dizer assim, ó, eu vou te mandar um lote com urgência amanhã de manhã e eu preciso que tu toque na produção com determinado, tipo assim, porque na verdade o corante você faz a solução, né, mistura várias cores, mas dele dizer de um determinado produto que eu não tinha em estoque, né, só que daí o meu fornecedor também não tinha como entregar, então tinha que fazer toda uma logística, ou dependendo a gente tinha que se deslocar de Gaspar até Brusque para buscar o corante para conseguir tocar a obra. É claro que tudo influi também em preço e tudo mais. Mas assim, ó, eu parti de uma situação que a gente monitorava os corantes, não era eu que fazia a questão do monitoramento, né? Mas ele fazia o monitoramento pessoal da produção, fazia o monitoramento, informava a gerência, e a gerência de produção, ela fazia os pedidos, né? Professor, fazia os pedidos no e-mail, depois a gente chegou nesse nível, né? Mas quando eu fui trabalhar na tinturaria, a gente tinha nota fiscal emitida à mão. A gente emitia, assim, no verso. Não era nem verso carbonado. Aí a gente conversei com o gerente, falei, vamos colocar o computador. Aí, beleza, né? Que não tinha que colocar o nome. Então, assim, foi de uma evolução que desde o maquinário, você colocar os produtos diretamente, até chegar no patamar que você colocava ali os produtos, ou você tinha os próprios dosadores e o próprio maquinário vai fazendo. Então, assim, ó, vai sair de um processo que exige uma quantidade grande de mão de obra para daí o maquinário fazer sozinho, né? E quanto mais você conseguir automatizar, melhor, né? As pessoas querem cada vez mais ter qualidade de vida. Então, pergunto, né, para cada um de vocês, futuro contador, você gostaria de ter, né? É claro, todo mundo gostaria de ter o máximo de faturamento, mas pergunto, se houver a possibilidade de você ter uma equipe enxuta de 20 colaboradores, né, 20 contadores lá, e vocês ganhando uma grana federal, sempre com tudo automatizado, ou ter 200 e ter que pagar um monte de... O cara vai para o negócio automatizado. Né? Então, assim, ó, o futuro, o que é? Você cada vez mais buscar o profissional competente, que é o contador que vai estar lá trabalhando, assessorando, captando e tudo mais. Né? Aliás, só não precisa citar o nome, mas a gente tem uma... Vocês têm perdão, vocês têm uma contabilidade que ela é gigante aí em Itapema, não é? Eu não sei quantos colaboradores ela tem atual, mas eu acho que, tipo assim, de contadores, olha aí, ó, o Claudinei já respondeu. Tem uma contabilidade que eu acho que é muito legal, né? Eles têm 250 colaboradores num prédio lá, show de bola. E eles têm uma quantidade grande de contadores,
e os contadores, eles são responsáveis por algumas contas, não é assim? Porque daí o contador, ele vai lá e ele capta alguns clientes, e daí daqueles clientes ele tem, acho que inclusive, uma participação. É isso? Assim me falaram uma vez, já faz um bom tempo. Que daí, digamos assim, ó, você tem o contador responsável, então é outra contabilidade. Então tá, mas a pessoa tinha falado assim, que daí contador fazia, coisa e tal, e captava. Então é outra, tá? Essa tem uma bem grandona que eu sei qual que é. Pensei que era isso e era a mesma. Mas é comum, tá? Às vezes você ter. É claro, você vai ter alguém cuidando do operacional, mas você vai ter gente trazendo clientes bons, né? Bons que eu digo assim, ó. Pessoal, na verdade, o pessoal já está fazendo contabilidade, né? Mas você tem, tipo assim, a contabilidade que ela tá, digamos, que ela faz ela ganha no volume, e dá para ficar muito rico ganhando no volume, né? Ganha muito dinheiro no volume, e você tem gente que ganha muito dinheiro atendendo nichos específicos, né? Por exemplo, né? Quem ganha mais dinheiro? A Montblanc ou a BIC? Né? Na verdade, a BIC fatura muito mais, tem muito mais, porque assim, ó, a BIC está em tudo quanto é lugar, só que são nichos diferentes, né? Então, assim, me recordo tipo, da construtora, na época, já faz muito tempo, né? Ela pagava 7 mil reais para contabilidade, e, tipo assim, tipo, normal, tipo, não, pô, precisa de uma contabilidade coisa. Né? E dependente, a gente fala assim, meu Deus, mas eu vejo tudo, pessoas pagando um salário mínimo. Depende da contabilidade, o que foi proposto, o que fazia, né? A consultora fazia tudo internamente, tá? Mas a contabilidade, ela tinha um papel muito mais consultivo de planejamento. Ó, eu tô vendo que o pessoal comentou alguma coisa da Casa Itália, né? E não sei, o Casa Itália é o quê? É, móveis? Fernando? Ô, professor, né? Não, é um empório. Empório de vinhos, massas, queijos. Hum, É, hum. na real, eu comprei essa loja tem um ano e fica do lado dessa contabilidade grandona aí. Ah, legal, legal, legal. Ó, pessoal, então, já que o Claudinei fez o merchan, né? Fernando também faz o merchan da Casa Itália, frente da contabilidade grande. A contabilidade grande já não tem nenhum acadêmico, mas a gente tem acadêmicos de outras contabilidades, então esqueçam, né? Não vamos fazer merchan para coisa. E todos serão muito bem-vindos, e quem sabe, né? Ou vai ser. Hoje a gente pode fazer também, é tanto tempo de quarentena que a gente pode um dia lá no Empório conhecer, né? Degustar de um bom vinho, e também na pizzaria. Ó, componentes do sistema. Os elementos básicos que compõem o sistema são, né? Objetivo do sistema, ambiente do sistema ou processamento, recursos ou entrada, componentes, saída, administração ou controle e avaliação. Então, como componentes vai desde o objetivo, a gente vai desenvolver mais adiante nos próximos slides, né? Questão de avaliação, né? Ou até nas próximas aulas ali sobre esses pontos. Entradas, saídas, né? Mas com foco aqui, ó, no objetivo, né? Ideia também de retroalimentação, mas todo o sistema ele tem que ter um objetivo. Aqui não é o nosso foco, mas o que acontece? Algumas empresas mais antigas, as pessoas, às vezes, elas fazem alguns relatórios, mas não está bem determinado, sabe? Ah, não, tal gerente existe tal relatório é importante, mas para quê? Ou tal informação. Então, quando é feito uma implantação de um novo sistema, ou melhor, quando se é planejado um novo sistema, é importante verificar o que deve constar, o que é importante. Por isso que ele menciona aqui, ó, os objetivos, né, que a gente tem aqui, ó. Por quê? Porque os objetivos vão fazer com que, às vezes, boa parte de processos ou procedimentos que antes eram adotados, pode ser que não sejam mais necessários. Ou pode ser que o sistema trabalhe de uma outra forma que vai lhe dar muito mais resultado, né, do que você querer utilizar de uma outra forma. Por exemplo, assim, teve um outro dia que o pessoal comentou alguma coisa sobre... Não, na turma de vocês, teve algum dia que eu perguntei de respeito de carro e o pessoal falou de Fusca, né? Aí o Fusca, né, não tem sistema de injeção eletrônica,
não tem, não sei como é que é a questão do carburador, não carburador, enfim, né? Tem aquelas coisas de carro mais antigo. Aí você chega e diz assim, não, mas eu preciso que meu carro tenha isso aqui. E o cara fala, não, cara, aqui é o seguinte, aqui é injeção eletrônica. Não, mas é porque que tem que ter aquilo lá, porque a gente sempre tinha carburador, porque, ó, o Celso disse não tem radiador, porque não, né, mas aí o cara fala, não, não, isso aqui vai ser assim, ó, um outro sistema, é com radiador, né, o motor fica na frente. Aí o cara fala assim, não, então faz assim, ó, coloca isso aí que tu quer colocar, do radiador, coloca as peças, mas também coloca assim, ó, coloca o... Entendeu? Então, aí acaba deformando ele. Então, o objetivo, o que vai ser necessário para daí repensar ou planejar o sistema, tá? Aqui uma visão sistêmica da empresa. Então, eu tenho desde a entrada de materiais, equipamentos e energia até a saída. E aqui, ó, no ambiente. Então, as condições de competição que vão fazer com que ela tenha que se desenvolver, colocar um novo sistema para ser mais competitiva, né? Os concorrentes dela estão todos eles fazendo tudo online, não precisa, e ela é a única que o cara tem que telefonar para fazer o pedido, tá fora, né? Então, não, então agora o nosso sistema possibilita que você tenha um aplicativo. Não sei se vocês passam por isso, mas tudo quanto é coisa eles querem pedir o aplicativo. Baixa o aplicativo, baixa o aplicativo. Só que as pessoas não querem baixar. Eu não quero baixar o aplicativo da lanchonete. Vou dar um exemplo. McDonald's tem o tal do aplicativo. Não baixei, não vou baixar. Né? Aí, agora recebi de um outro local que eu gosto de comprar, o cara falou assim, você consegue comprar e tudo mais, mas você não precisa baixar o aplicativo, ainda com desconto. Pensei, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Porque eu não quero, né, trocentos mil aplicativos. Agora, é claro, hoje em dia, todos eles estão, né, com a possibilidade de você comprar pela internet, com a possibilidade do sistema estar interligado com o sistema do fornecedor. Às vezes, a condição de competição vai fazer assim, ou você investe, muda seu sistema e tem isso aqui, ou você está fora. Também tem o seguinte... Você, na hora de escolher o sistema, tem que verificar se o seu fornecedor ou para quem que você vai informar está tudo certo. Claro, se a gente estiver falando de sistemas de informações contábeis, né, vai ser o que vai mandar todas as declarações de forma correta, todos eles vão fazer, né? E a questão é, às vezes, que o cliente vai lhe perguntar alguma coisa, e pode ser que algumas informações já venham daqui, que ele também já trabalhe de tal forma que tudo flua bem, né? Mudanças nas leis e regulamentos vão influenciar aqui também no sistema, alteração nas reservas de recursos materiais, problemas econômicos, mudanças econômicas, tudo isso aqui vai influenciar, né, numa visão sistêmica da empresa e como a gente está trabalhando muita ideia já dos sistemas, também de como é que eles vão trabalhar. Perfeito. Então, assim, identificação das missões do sistema de informação contábil. Para configurar a abrangência do sistema, ou seja, né, a amplitude dele, ou seja, para definir quais subsistemas devemos ter como linha de orientação, a concepção da ciência contábil como controle patrimonial e que toda informação contábil deve ser útil à informação. Definir ou identificar a missão ou as várias missões vai ser justamente para você determinar o seguinte: até onde o sistema tem que ir hoje para resolver meu problema e talvez, né, acredito que com certeza pensando já no futuro próximo. Então, assim, para que eu consiga funcionar redondinho e bem, até onde que ele tem que ser, até onde que ele tem que chegar, né? Até onde que ele tem que coletar informação e até onde que ele tem que me apresentar, né? Para que depois eu possa enviar as informações. Alguns subsistemas considerados contábeis por alguns autores, apesar de geridos eventualmente por contadores, não têm as características contábeis. Por isso que a gente foi falando muito sobre indústria. E sim, atendem a missões operacionais. Como exemplo desses sistemas. Então, lembra que a gente falou assim que a gente pode ter um grande sistema, e daí você tem outros sistemas ou subsistemas que vão alimentar e vão, né,
possibilitar que também os outros consigam, né, processar e gerar a saída. Exemplos deles, né? Sistemas de compras, sistemas de contas a pagar, sistemas de contas a receber, tesouraria, folha de pagamento, faturamento, entre outros. Algumas informações ou alguns subsistemas contábeis podem ser no início do tratamento dos dados das transações, operado por outras áreas da empresa. Então, assim, ó, às vezes, né, você tem, digamos, algumas informações ou dados e tudo mais que quem vai dar essa informação não é você, mas ele já vem de outro, por isso que é a questão da interação. Então, ele traz aqui como informação, né, para aquele leitor ou ouvinte, que nem a gente está aqui conversando, fazendo um bate-papo com vocês, exemplos, né? Então, ele diz, olha, o sistema de inventário físico é um exemplo aqui, que no início do tratamento dos dados ele pode ser operado, né, por outras áreas da empresa. A classificação contábil das compras, a classificação contábil das vendas, os custos da produção, a contabilização de despesas e o orçamento, né, e a folha de pagamento por centro de custos. Aqui uma outra imagem, né, segundo o Padovese, que é contador, da empresa como um sistema. Então ele diz assim, ó, existe um sistema que é um ambiente que é um ambiente próximo e um ambiente remoto. Então eu tenho aqui, ó, a empresa com as entradas e as saídas. O que é as entradas, né, os insumos da empresa, e o que ela produz? Produtos, bens e serviços. O ambiente mais próximo dela é onde ela exerce influência nesse ambiente e o ambiente mais proximamente exerce influência sobre ela. Como exemplo, né? Fornecedor, dependendo do tamanho da força do fornecedor, ele pode lhe dizer assim, olha, a partir de agora eu aumentei meus preços. Daí você vai dizer assim, cara, eu não tenho como... Aí o cara diz, olha, eu sou o único fornecedor dessa matéria-prima que você precisa, né? Então, assim, ó, o preço é esse. Agora, se você tiver no mercado competitivo com uma quantidade grande de fornecedores, né? O fornecedor, ele não tem tanto poder para barganhar preço com vocês. Por quê? Porque existe uma quantidade grande de fornecedores e eles começam a disputar por preço, né? Hoje em dia, o que a gente tem, né? A gente tem possibilidades, a gente ganhou também bastante dinheiro com a questão justamente, né, de fazer essa ligação, né, entre a empresa e diversos fornecedores. Alguns casos foram criados plataformas, teve um cara que ficou riquíssimo, ele criou uma plataforma chamada A Ponte. O que era A Ponte? Ele tinha empresas pequenas que juntas fazem, né, ou conseguem fazer grandes pedidos. E então ele fez a ponte dos pequenos, mas com poder de barganha grande, porque a compra é grande, pressionar vários fornecedores. Então os fornecedores eles disponibilizam, né, os preços para aqueles lotes e daí ele faz essa ligação entre eles, bem interessante. Que se a gente for observar, é algo que foi feito, não acompanho tanto, né? Mas é o que foi feito com aquela rede, acho que era a rede Top Supermercados, né? Que eles juntaram vários mercados e daí os mercados, acho que eles, pelo que eu entendi, né? Eles faziam ali um processo de juntos fazerem compras conjuntas ou buscar juntos barganhar, né? Melhores preços ou condições com os fornecedores, tá? Da mesma forma, o cliente, né, pode, se você tem um produto que você comercializa, né, para um cliente específico e você vende só para aquele cliente, você é extremamente dependente daquele cliente. Se aquele cliente deixar de comprar de você ou deixar de trabalhar com você, você pode não resistir, né? Eu tive um ex-aluno que eles tinham a questão da facção, e dessa facção,
a área têxtil, né? Dessa produção têxtil, eles faziam para uma grande empresa. E eles tinham um contrato de tanto tempo. E eles acabaram não se atentando assim. Eles pensaram assim, ah, beleza, depois que acabar, ainda vai continuar e tudo mais. Quando venceu o contrato, a empresa parou de fazer pedido. E eles tinham, assim, quase 90% da produção era toda destinada para essa única empresa. E a empresa, ela já sabendo que o contrato ia vencer, ela foi buscando outros fornecedores. O cara, ele praticamente quebrou, né? Eles venderam tudo, tiveram que mandar os funcionários embora, foi bem complicado. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, com o escritório contábil. Eu tive um amigo, ele não era tão amigo, eu conheci mais por uma situação assim que, bem, enfim, cargas d'água, ele chegou a prestar algum serviço de contabilidade, né, para um familiar meu, e o que ele fez? Ele ficou super feliz, estava no começo, ele montou o escritório, então pagando aluguel, pagando funcionário, e ele pegou um grupo empresarial. Só que o grupo empresarial estava em dificuldades. Então, assim, ó, ele pegou uma grande conta que demandou ele ter uma quantidade grande de pessoas para trabalhar, e esse grupo empresarial ele estava com dificuldades para honrar os compromissos, os pagamentos. Então, assim, ele pagava com atraso, só que ele não podia pagar. Infelizmente, como o cara não tinha um investidor ou um suporte, e ele botou todo o foco, tipo, naquele grupo, e talvez tivesse outras contas, mas também não, né? Moral da história, ele chegou num patamar que ele falou, ó, cara, não quero mais. E ele chegou a fechar o escritório. Ele passou, né, trabalhou, fez tudo direitinho, passou para um outro escritório, disse que não ia mais fazer, né? E eu tinha o contato dele por causa tipo, de um serviço, tipo, como se fosse uma consultoria, mas tipo, não era disso que ele ia sobreviver, né? E ele acabou não resistindo. O grupo empresarial demandou uma quantidade grande de pessoas e aluguel e tudo mais, foi bem complicado, beleza? Então, assim, ó, é uma análise que vocês devem fazer, né? Do tipo assim, às vezes um cliente forte, bom, é excelente, né? Te paga super bem, te dá um negócio, só que tem o risco, né? Ou dele sair, ou até dele te pressionar o valor. Ele diz assim, ó, cara, eu sei que se eu sair, tá quebrado, né? Vai quebrar se eu sair, então meu preço é esse, eu ofereço pagar tanto para ti. Já vivi muita coisa, né? Eu já passei por situações. Eu já tive uma situação em que uma pessoa falou assim: ah, Rafael, tu não queres me auxiliar e coisa e tal, né? Queria fazer do negócio, e era um negócio bom do cara. Aí falou: ah, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer o contato com a pessoa, né? Não era advogado na época. Vamos fazer contato com a pessoa. A pessoa foi bem clara comigo. Ele falou assim: Rafael, cara, vou te contar. Eu tenho dinheiro para comprar o negócio do cara. O negócio do cara é muito bom, o negócio do cara é muito bom, eu tenho dinheiro, mas assim, ó, teu amigo, ele é muito linguarudo, né? E a gente sabe que ele tá mal, né, financeiramente. Então, assim, ó, ou eu vou deixar ele quebrar, e daí eu compro ele, tipo assim, quebrado eu compro ele com valor mais baixo, entendeu? Ou, ou, né, vou deixar o cara quebrar, não vou pagar esse valor, né? O professor ficou feliz? Fiquei feliz. Por quê? Porque o cara conseguiu fazer negócio com outro cara, o cara se lascou. Porque a pessoa que iria comprar, né, seria tipo assim, ó, ele prestava serviços para essa empresa, né? E o dono da empresa falou que, ah, não, vou deixar o cara quebrar. O que aconteceu? A gente conseguiu fazer um negócio com uma outra empresa, só que a outra empresa ela não queria que ele prestasse serviço para outros. Então, o negócio foi feito, ficou exclusivo e o cara perdeu o fornecedor. O cara, do dia para a noite, não existia um contrato nem nada, ele se viu sem o fornecedor. Aí ele chegou a passar até uma certa dificuldade, né? Fiquei tão feliz, né? Acontece, né? Por quê? Porque assim, ó, tudo é uma questão do lado profissional, né? Mas quando você também tem uma certa amizade e você sabe assim que tá todo mundo muito próximo numa roda, né? O cara chegar e dizer assim, não, eu vou deixar teu amigo quebrar para daí eu comprar o maquinário dele, eu comprar o negócio dele. É pesado, sabe que o cara dá para aguentar, né?
e o cara não contava que tinha uma outra possibilidade, tá? Beleza. Já passaram por isso? Vocês já passaram por uma situação assim? Já viram alguém que passou por uma situação? Comentem um pouco, até para a gente dar uma conversada aí extra. Vinícius Seguesi disse que não, né? O Seguesi disse que não, mas no mercado financeiro às vezes acontece assim um taking over, né? Taking over que se fala que o cara toma o poder da empresa, né? Ele vai comprando as ações, ou quando ele vai ver, o cara tem o poder acionário ali para tomada de decisão, né? Beleza. Senhores, então assim, ó, seguindo aqui a ideia aqui já do Padovese, né? Ó, o Vinícius o Seguesi falou, o Itaú com a XP. Então, lá do Padovese, ele diz assim, ó, a organização ela é um sistema composto por subsistemas que sustentam a atividade operacional da entidade. Então, eu tenho aqui, ó, subsistemas empresariais, né? Então, eu tenho, ó, um sistema formal, um sistema físico, um sistema de gestão, um sistema de informação e o sistema social. Isso é do livro do Padovese lá, que é das nossas referências, tá? Então, a empresa ela tem a questão da missão, crenças e valores, e com base na missão, crenças e valores e no ambiente, né, são formados esses sistemas, tá? Que a gente vai visualizar agora nos próximos slides. Então, aqui, ó, primeiro sistema, né, ou sistema, subsistema do sistema empresarial, diz assim, ó, sistema institucional. O sistema institucional, ele é a matriz dos demais subsistemas e compreende a definição da missão da empresa e as convicções de seus empreendedores, assim como seus valores e crenças. Então, ele traz assim, ó, missão, visão e valores. Missão, o que é a razão de ser da empresa? Visão, aonde ela quer chegar daqui a 5 anos, e os valores. Porque, né, toda a lógica aqui, né? A empresa, ela quer ir para um mercado internacional, para um determinado país. Aí, dependendo de determinado país, já vai ser um determinado sistema que atende ela, né? Ou, dependendo ali a razão de ser, como é que ela se coloca, todos os outros subsistemas vão se mudar. Eu acho que eu comentei um dia para vocês, numa conversa, mas da outra matéria, a ideia do chocolate, né? Da Copenhague em comparação aos chocolates Garoto, ou da Cacau Show em relação ali à caixa de chocolate da Nestlé, né? Por quê? Porque, assim, é óbvio, em todos eles, né, você vai ter lá o sistema de custos, né, e você vai trabalhar na questão dos custos. Só que, ao mesmo... quando eu estou falando da Garoto, dos chocolates Nestlé, eles estão competindo numa faixa lá de R$10, R$12, que é o preço daquela caixa de chocolate, que da última vez ainda tinha, eu ia dizer 400, mas agora eles vão sempre diminuir, então deve ser 300 agora. Em comparação, Cacau Show e Copenhagen, os preços são diferentes, né? Então, assim, se eu estivesse pensando lá na chocolates da Nestlé, o cara diz assim, ó, vamos fazer mais barato. Pode ser. Não vou conseguir fazer um preço, né? O nosso objetivo aqui com o chocolate Nestlé é conseguir tornar mais competitivo, então vamos reduzir custos. Se o cara da Cacau Show pensar assim e disser assim, ó, vamos tirar aquele laço dourado, vamos tirar aquela embalagem super linda e não sei o quê, ele sai do foco dele. Por quê? Porque o foco dele é destinado ao quê? É destinado a uma pessoa que quer presentear, por exemplo, assim, eu quero, poxa, o Jean é um cara super bacana, né? O Jean agora me convidou para jantar na casa dele, que é aniversário de... Enfim, aniversário dele, né? Aniversário dele, eu penso assim, pô, eu vou lá na Cacau Show. Aí, é diferente eu ir no mercado comprar uma caixa de R$12, né? Que o Jean nem receberia, né? De eu chegar lá na Cacau Show. Eu chego na Cacau Show, ela diz assim, ó, a primeira caixa de chocolate que eu tenho aqui é R$22, né? Mas eu acredito, né?
o senhor gosta do Jean? Eu vou dizer, pô, cara, não dá para não, né? Eu vou dizer, não, se você gosta do Jean, então assim, ó, eu tenho um chocolate que ele tem lá com uísque e tudo mais, né, que é para o público masculino, super legal, acho que ele vai gostar bastante e com um valor mais bacana. Aí eu penso assim, mais bacana que eu digo mais alto, né? Aí eu penso assim, ó, pô, o cara é meu amigo, né? Imagina eu chegar lá e, né, então você vai comprar o chocolate, né, com aquela questão assim, ó, o presente. Isso vai fazer com que toda a lógica do negócio, tipo, qual que é a razão de ser da empresa, né? Com certeza a razão de ser da empresa ou o foco vai mudando, né? E a razão de ser é muito importante. Por quê? Porque dependendo como for, ela consegue se modificar e se adaptar. Então, por exemplo, tem uns casos de fracasso, mas não pode dizer que era a razão de ser que estava errada. Mas assim, às vezes o cara pensa assim: ah, meu negócio é ser a melhor máquina fotográfica analógica. Tá tudo no tempo digital, né? Mas se o cara pensa assim, não, meu negócio é a questão do transporte de um lugar até outro. Então pode ser que hoje em dia é carro, pode ser que amanhã o transporte de um lugar ao outro é um outro tipo de equipamento, mas como o negócio deles é esse, então o foco, todo o desenvolvimento tecnológico vai ser justamente, né, da pessoa conseguir deslocar a pessoa de uma localidade até outra, né? Então, assim, o foco é a questão da entrega. Pode ser que hoje em dia a entrega é por motoboy, mas dependendo, você vai também estar atento e dizer, olha, daqui a pouco vai ser tudo com drone, tá? Agora, se a razão de ser for da empresa ser o melhor serviço de entrega de motoboy, o cara vai sempre pensar no motoboy, né? Beleza. Então, razão, exemplos aqui de razão. A razão a gente já comentou, né? A missão, desculpa, que é a razão de ser da empresa. Então, exemplos, né? Isso aqui já. A Fiat, né? Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Da Gerdau, gerar valor para os nossos clientes, acionistas, equipes e a sociedade, atuando na indústria do aço de forma sustentável. Então é bem interessante também, né, para ver assim, ó, a quem, tipo assim, ó, a preocupação, né, ó, qual que é a razão de ser da Gerdau? Gerar valor para os nossos clientes, acionistas, clientes, sociedade. Né? Então, como é que ela vai pensar? E hoje em dia tem um foco muito forte para a sustentabilidade. Visão. A Gerdau não é ser a melhor do Brasil, era ser global e referência nos negócios em que atua. Então, se ela tem um negócio que ela não é referência, ela não vai ser referência, muito provavelmente ela vai sair daquele negócio e colocar todo o foco nos negócios onde ela possa ser referência. Professor, dá um exemplo disso. Beleza, não da Gerdau, mas vou dar um exemplo da GE, General Electric. Quando o Jack Welch foi presidente da General Electric, o que ele falou? A gente vai só atuar em áreas, né, onde a gente seja o número 1 ou o número 2 no máximo. E várias coisas que a gente faz que não gerem retorno, a gente vai sair fora. Nessa época, final dos anos 90, início dos anos 2000, Jack Welch com várias coisas, questão do Seis Sigma, né, que é da gestão da qualidade, aí o cara se tornou, assim, o presidente da corporação, assim, acho que era o mais badalado, tinha vários livros dele e tudo mais. E foi interessante, porque quem for na casa dos seus avós, né, avós assim que são mais velhinhos, deem uma olhada nas coisas que eles têm em casa, né? Se às vezes você tem aquele avô ou numa casa de sítio que às vezes vocês tenham, né? Se tem, né? Então assim, ó, da General Electric tinha, tá? General Electric, que é a GE, tinha lâmpada. General Electric fazia espremedor de laranja, liquidificador, né? Várias coisas, tipo assim, um monte de coisas. O que eles fizeram? Eles repensaram o negócio e falaram assim, não, a gente vai trabalhar assim, ó, geração de energia elétrica, tipo eólica, né? Questão de turbinas. Então, assim, ó, coisas que têm valor agregado alto. Por quê? Com o processo de globalização, né?
espremedor de laranja, liquidificador, isso a pessoa compra com 50, 60, 100 reais, né? E assim, ó, é competição por preço, né? Geralmente o cara vai lá e diz assim, ah, o que que tem? Ah, tem essas marcas, e o cara, ah, não, beleza, tudo mais ou menos faz a mesma coisa. Agora, a GE, com todo o poder que ela tem, falou, não, vou trabalhar onde eu consiga gerar um valor agregado também maior para o meu cliente e eu possa ter um retorno maior, né? Para não ficar competindo com preço. Foi bem interessante e fez com que ela crescesse ainda mais, né? Não sei se vocês sabem, mas a General Electric era a empresa que era, né, foi desenvolvida junto com aquele nosso grande inventor da lâmpada. Quem foi que inventou lá a questão da lâmpada? Thomas Edison, né? Ele queria que se chamasse Thomas Edison Company, alguma coisa assim, mas e o grande sócio era o JP Morgan, né? E daí virou General Electric. Beleza. Valores, exemplos aqui de valores, né? Nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética, nossa comunicação deve ser clara e precisa. Então, quais são os valores da organização? Falamos, né, sobre o subsistema institucional e agora a gente tem a questão do subsistema de gestão. Subsistema de gestão, ele fala assim, ó, no qual as decisões são tomadas. Então a gente vê, ó, que eu tenho, ó, a contabilidade gerencial, a contabilidade financeira, o controle gerencial e a controladoria na área organizacional. Ó. Tudo isso faz parte, ó, de um sistema de informações gerenciais. Tá? Eu tenho a contabilidade, né, a gerencial, a financeira, depende ao público que se destina, público interno ou público externo, né, o controle gerencial, exemplos aqui de subsistemas de gestão. O que vem a ser o subsistema formal? Corresponde à estrutura administrativa da empresa, de autoridades e responsabilidades. É o subsistema organizacional no qual as tarefas e atividades são agrupadas em setores, departamentos ou divisões. A gente está visualizando, pelo livro do Padovese, que vai falar sobre sistemas de informações contábeis, a ideia da organização como um todo. Quando ele fala sobre o subsistema formal, e a gente está pensando justamente na estrutura da empresa, né? A estrutura hierárquica, né, de poder, como é que vai funcionar a organização. Quando a gente fala sobre essa estrutura, logo vem à mente o organograma, né? O organograma como uma representação gráfica de como é que é a estrutura da empresa. O organograma vai dizer quem se reporta a quem, né? A quem que aquele subordinado deve se reportar. Além disso, a gente vai ver como é que ela está dividida em departamentos, né? Então, por exemplo, assim, ó, tem um diretor, né? E daí abaixo desse diretor eu tenho um gerente ou uma área, né, relacionado à parte de comercial América do Sul, o outro hemisfério, né, o América do Norte, o hemisfério, né, questão norte, ou eu posso dividir Europa, vai depender onde é que a empresa tem atuação. Então tem empresa que tem assim, ó, a BRF, por exemplo, né? BRF trabalha com comércio exterior. Aí eles têm, digamos, a questão das operações, e daí eles têm, assim, ó, um determinado grupo que vai cuidar. Aí eles vão ver como é que é a melhor forma. Como assim, professor? Às vezes, aquele departamento, eles vão dizer assim, olha, a melhor forma da gente agrupar, ou talvez pelo volume que a gente tem, a gente vai dividir um que a gente teria como Ásia, mas a gente vai formular uma outra equipe porque tem umas características específicas e muda os departamentos. E isso vai influenciar lá no sistema. Por quê? Porque na hora de você analisar a questão do centro de custos, como é que está a eficiência, a forma como ela está, a empresa, né, a estrutura dela, ela está dividida, vai influenciar depois para você analisar a questão de produtividade, né, eficiência, eficácia, como é que estão os resultados. Então, por isso que ele faz toda essa análise, né, a instituição, da gestão, a estrutura. A ideia da estrutura depois vai ajudar na questão do centro de custos, né? A respeito do subsistema formal, nós temos organizações que elas são mecanicistas e organizações que elas são muito mais orgânicas. Professor, o que o professor está dizendo?
Eu tenho organizações que é assim, ó, isso era assim, isso é assim, isso vai ser sempre assim, ela não muda tanto, né? Ela está num ambiente, e esse ambiente é um ambiente mais estável, né? Não demanda tantas alterações. Para que a gente visualize, eu vou pedir para que vocês pensem assim, ó, pensa aquele escritório bem tradicional que vende, sei lá, que vende prego, parafuso, ou que, né, ou que comercializa, ou que acaba, digamos, produzindo, e tipo assim, aquele produto, né, era assim há tanto tempo atrás, continua o mesmo, e daí você pensa naquele escritório, assim, que todos aqueles departamentos já estão assim há muito tempo igual, beleza? Ok. Aí vamos pensar uma empresa que está muito mais voltada, né, para um mundo atual, onde, tipo assim, ó, uma startup que desenvolve aplicativos. Então, assim, ó, hoje em dia o cara é o líder, amanhã ele não é o líder, amanhã outra pessoa assume a liderança, o ambiente muda muito mais rápido e ela também tem que mudar muito mais rápido. Tá, professor, não dá para ser tanto extremo, então vamos pensar uma outra. Beleza, vamos pensar uma empresa assim, ó, que num determinado momento é muito mais interessante ela trabalhar com importação do que as exportações, tendo em vista a taxa de câmbio. Então, ela desloca a equipe dela ou para importação ou para exportação e ela vai fazendo esses ajustes. Isso vai influenciar no sistema, né? Por quê? Porque depois os resultados que ela quer, os relatórios, aqui ela tem, né, um mundo muito mais volátil, muito mais dinâmico do que aqui. Então aqui é fácil você conseguir alguns resultados, porque sempre foi assim, dá para pegar até um histórico, né? Agora aqui, vamos pensar assim, ó, no que a gente fala hoje em dia a respeito das empresas ou dos escritórios, né? Que lembra quando a gente começou conversando e eu falei assim, ó, essa citação aqui de Sistemas é do Oliveira. Essa citação do Oliveira é do Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, tá? Esse autor, ele além de trabalhar, né, um autor graduado em administração, ele tem uma série de livros, ele é super conhecido, assim que nem o Chiavenato, em administração, e ele tem um livro chamado Organização, Sistemas e Métodos. Em Organização, Sistemas e Métodos, o livro dele, ele também fala a respeito da estrutura organizacional, departamentalização, e ele apresenta para o leitor qual que é as medidas de uma mesa de um diretor, de um armário, as medidas de uma sala de um diretor, as medidas de uma sala de gerência. Por quê? Porque antigamente, vocês não viveram isso, mas antigamente era assim, ó, você ia falar com o gerente ou com o diretor, né, a cadeira do diretor era top. A sua parecia que tinham cortado os pés, que você ficava baixinho assim, aí o diretor olhava assim para você, ó, de cima, né? Então isso causava um efeito psicológico, né? Além disso, as medidas, né, iam demonstrando o seu poder ali dentro da organização, né? Então o cara ia lá e sonhava e depois de chegar lá. Estou falando de uma coisa que consta no livro até hoje e consta na ementa do Ministério da Educação para o curso de administração quando vai ensinar a respeito de organização, sistemas e métodos. É claro que nem algumas coisas que a gente está conversando aqui do Padovese, a gente comenta, mas a gente tem que evoluir, porque é mais do que isso. O livro não fala, né? Mas, por exemplo, como é que é o escritório hoje em dia? Hoje em dia é lá assim, ó, Mark Zuckerberg, né, na mesa do centro, todo mundo em volta, não tem as divisórias, não se fala em divisórias e todo mundo está lá. Né? Ah, como é que é a sala de reuniões? Ah, professor, fizeram um auditóriozinho, assim, tipo com umas almofadas, o pessoal meio senta assim, como se fosse assim né, como se fosse uma peça, mas é tipo assim, com umas almofadinhas e tudo mais, e daí as pessoas trocam ideias, apresentam os projetos e vão vendo as atualidades, né? Então, assim, ó, aquela visão de empresa antiga com a outra é um baita choque, né? Imagina que o cara trabalhou 30 anos naquela tradicional, aí ele chega no primeiro dia todo lá formal e tudo mais, trajado, aí ele chega lá todo mundo com camiseta curta, assim, camiseta t-shirt, jeans, tênis e tudo mais, né? Num mundo diferente, aí o cara fala assim, não, onde é que é a minha mesa? O cara diz, não, não tem mesa aqui.
Aqui é assim, ó, você pega seu notebook e você pode sentar aqui, pode sentar do lado de um, de outro, né? E conforme forem os projetos, aí vocês vão se reunir por projetos. Mas se não, isso é muito mais dinâmico do que era antes. Então, assim, a gente está vivendo isso. A gente já vive isso, né? Então, assim, cada vez mais, aquela empresa tradicional, que aquilo tudo foi assim, na verdade, já está indo para um meio termo, né? Do tipo assim, isso era assim, isso era tradicional, beleza, mas dá para trabalhar home office. Beleza, mas não precisa mais daqueles escritórios grandes. Lembra que eu falei da Tecnisa na aula passada, da construtora? A construtora, ela tinha feito uma análise a respeito de salas comerciais. Eles e outras construtoras, eles colocaram uma quantidade grande de salas comerciais à venda em São Paulo, né? Grande, uma quantidade grande. Grande não, mas enfim. Só que o mundo mudou. O mundo mudou de tal forma que as pessoas, eu pude ver, né, de ver os networks, tipo assim, na Paulista, não é networking, desculpa, espaços de coworking, né, que você pode trabalhar com uma região central, aí eles botam lá endereço fiscal e tudo mais, as pessoas não têm mais, muitos segmentos, muitas áreas de atuação, as pessoas não têm mais interesse de ter aquele escritório, por quê? Porque, na verdade, você consegue ter uma flexibilidade muito maior. Isso fez com que eles tivessem errado totalmente, dado uma mudança ali, que ficou uma quantidade grande de salas atualmente que não existe comprador. Não estou dizendo que a Tecnisa não vendeu, a Tecnisa vendeu provavelmente aquelas salas antigas, né? A pessoa compra uma nova, vai para uma nova e aquelas antigas vão ficando ali que ninguém depois quer alugar. Por quê? Porque se eu conversar com vocês, é capaz de algum de vocês dizer o seguinte, que vocês têm algum colega que é contador, que começou trabalhando home office, que hoje em dia está ganhando muito mais do que talvez aquele que tem um espaço físico grande lá, para daí depois começar a angariar clientes. O cliente não necessariamente vai na contabilidade, é muito difícil. É mais fácil os documentos irem na contabilidade, mas o cliente não. E com isso, as pessoas estão repensando seus negócios. Muitas áreas que antes eram administrativas estão se buscando outras utilidades, outras, né? E até negócios tradicionais, né, também estão indo para essa tendência, né? Do que de mudar um pouco aquela estrutura tão rígida e você flexibilizar, né? Pega lá o Luciano Hang. Luciano Hang também, acho que ele fica no centro lá, e daí todo mundo pode estar ao redor dele. Um negócio tradicional, né? Um negócio tradicional está lá e está tentando fazer algumas, né, inovações e alterações. É ou não é verdade, pessoal? Estão aí comigo? Só que isso influencia, né, quando vai mudando. Beleza. Sobre sistemas de informação. E é aqui que a gente depois vai começar também, ou vai conversar mais adiante, né? Eu tenho, ó, vários sistemas, né, que vem aqui, ó, aqui do Abreu e Lunques e Rosa. Padovese também vai trazer, né? Que é o quê? Eu tenho sistemas, né, de processamento de transações, e daí eu vou evoluindo, ó, conforme o nível, né? Então, perdão, em alguns pontos, né, eles vão servir aqui para o nível operacional, e quanto mais elevado na estrutura, eles são mais relacionados, né? Ou apoio às decisões, o SAD, ou, né, relacionado à questão das estratégias, né? Sistemas de informações gerenciais, conforme o nível. Beleza, então vamos ver o que diz aqui. Subsistemas de informação compreende todo o conjunto de necessidades informacionais para a gestão empresarial, dado que os gestores em atuação obrigam a geração de inúmeros subsistemas de informações específicos, que, entendidos estruturalmente, formam os subsistemas de informação. Ou seja, aqui é o sistema, aqui os grupos atendidos, né? E para atender a cada um desses níveis. Então, assim, no nível gerencial, está preocupado, digamos, com a fábrica. Já lá no nível estratégico, talvez não seja assim com o funcionamento da fábrica, mas seja com a ideia da organização como um todo, e dependendo, pode ser que a ideia seja
né, não mais ter aquela fábrica naquela localidade. Então, no nível estratégico, pode ser que se analise assim, ó, vamos desenvolver para aquela localidade, tal localidade a gente vai abortar e vai mudar e vai trabalhar, né? Quer ver um exemplo? Eu não sei se eu contei para vocês no outro semestre. Teve um dia que eu estava que eu estava vendo televisão e apareceu o seguinte, né? Estava escrito lead e estava aparecendo lá da época do líder da questão do João Dória, todo mundo falando em português e todo mundo falando de crescimento e crescimento e crescimento e crescimento. Eu pensei, poxa, né, fantástico, crescimento. Eu pensei, poxa, finalmente eu vejo um negócio que eles estão falando de crescimento, né, no país e coisa e tal, porque todo mundo só falava em crise na época, e falando de crescimento, eu pensei, poxa, que legal, cara, que legal, né? Aí daqui a pouco, eles falaram assim, nós já temos mais de 90, acho que era 70, 90 indústrias aqui no Paraguai. O que acontece? Né? Para quem está no nível aqui estratégico, a conversa é outra. A conversa é assim, ó, eu posso ter empresa no Paraguai, posso ter os benefícios do Mercosul, o meu negócio, então, é não mais Alpargatas, né? Acho que a Santista, tinha várias ali que estavam lá, empresas, né, que tinham levado o seu, né, parte do seu parque fabril para o Paraguai. Tá? Subsistema social compreende os indivíduos que fazem parte do sistema da empresa, bem como toda a cultura, características e demais aspectos relacionados às pessoas, né? Questão social aqui de trás. E depois o físico operacional, que vem toda a ideia do layout, né? Das instalações físicas, né? A organização, como é a questão, aqui tem algumas imagens, assim, só para... Né, os equipamentos do sistema da empresa. É importante ressaltar que no subsistema físico-operacional, que as transações são executadas e os eventos econômicos acontecem, que é aqui a questão, né, a gente falou de layout, falou de chão de fábrica, falou dos equipamentos, então a parte das transações, para daí depois, né, conforme a gente viu aqui, ó, a gente ter lá, né, sistemas que vão desde as transações até a tomada de decisão estratégica. Aqui, visão sistêmica da empresa. Eu tenho, ó, o subsistema institucional, lembra que a gente viu? Missão, visão e valores. Modelos de gestão. Opa, cadê minha seta aqui? Aí eu tenho os processos de gestão e eu tenho um subsistema formal, que é a questão da estrutura, hierarquia, organograma, departamentalização. Os sistemas de informação, lembram? Para processamento das transações, informações gerenciais, apoio à decisão, até ele chegar no nível estratégico. O subsistema social, participando, interagindo, né? Aqui, ó, físico operacional, e aqui o ambiente, né? Então eu tenho o ambiente próximo, que é a entidade, né? Os clientes, fornecedores, sindicatos, governos, acionistas, e o ambiente mais distante, né? Remoto, né? É que ele traz, ó, demografia e coisa e tal, né? Aqui segundo o Padovese, 2004. E essa era uma ideia. Deixa eu tirar aqui a apresentação e vir para mim. Só um pouquinho que eu quero só me ampliar aqui. Enfim, ele não quer me ampliar, vamos tentar mudar o layout. Beleza, voltei. Então, assim, ó, esse material, ele vai seguindo o livro de sistemas de informações contábeis, que ele vai falando para que a pessoa compreenda a estrutura da organização como um todo, e que para você, né, para justamente planejar os sistemas de informação contábil da sua organização, para daí depois desenvolver, implantar, que você tenha noção e conhecimento, né, do que é importante e
né, os diversos subsistemas da instituição, para entender o objetivo da empresa, onde é que ela quer chegar e desenvolver, tá? Esse material é um material que é um dos capítulos abordados. É claro que a gente tem bastante conteúdo para trabalhar e eu quero evoluir um pouco mais, né, do que entrar só nesse assunto. Assim, da forma que a gente às vezes vai trabalhando, é show de bola, Padovese, é cobrado e tudo mais, só que assim, ó, eu não consigo trazer a proximidade para o dia a dia de cada um de vocês, né, fica muito no abstrato, acredito eu, né, que você visualiza, que tem um sistema estratégico, quando atualmente muitos dos sistemas você já está trabalhando com web service ou de outras formas que o livro ainda não chegou lá, mas que a gente já está no dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham, né, aprendido bastante com esse nosso conteúdo de hoje. Eu vou parar a gravação e vou ficar disponível para tirar mais algumas dúvidas, alguns questionamentos que vocês tenham, tá? Obrigado pela presença e boa noite.